Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, nosso curso sobre os 10 mandamentos, então vamos direto ao assunto, né? Nós temos que falar de pecado aqui. Como é que se faz um pecado contra os 10 mandamentos? Veja, nós colocamos aquilo que é a desordem que entrou no ser humano por causa do pecado de Adão e Eva. Nós vimos que as coisas criadas, elas foram feitas por Deus, de tal forma que elas eram uma espécie de janela para Deus, eram ícones que falavam de Deus, né? Principalmente porque Adão e Eva não estavam em estado de natureza pura, eles estavam já com a graça de Deus, né? No estado natural, o homem já veria as coisas como um ícone de Deus, mas no estado sobrenatural, ainda mais, né? O que acontece é que com o pecado original, as coisas que deveriam nos aproximar de Deus começam a nos afastar de Deus. Isso é uma desordem. E esta desordem, ela está em nós, mesmo que depois do batismo nós já não tenhamos mais o pecado original, né? Nós não estamos mais no estado de natureza elevada de Adão e Eva, nós estamos num outro tipo de natureza, né? Sim, tem a natureza elevada de Adão e Eva, a natureza decaída, que é a nossa, que quem nasceu em pecado, com o pecado original, a nossa natureza, nós batizados, nós estamos na natureza restaurada, que não é nem a elevada e nem a decaída completamente. A natureza restaurada quer dizer o seguinte: você já tem agora a graça, se você está em estado de graça. A criança, sei lá, com 4, 5 anos de idade, ela já foi batizada, ela está com a natureza restaurada, ela não tem mais o pecado original, foi perdoado. Mas ficou, né, o resquício do pecado original, né, numa desordem. As desordens estão lá. E você vê claramente isso na criança. A criança não é capaz de pecar, porque ela não tem ainda uso da razão, como a gente diz. Mas ela, embora não seja capaz de pecar, ela já manifesta desordens. Por exemplo, sei lá, o menino está lá brincando de carrinho, o carrinho quebra, né? E ele, num acesso de fúria, o menino com 5 anos de idade, num acesso de fúria, pega o carrinho, joga no chão, quebra, pisa em cima e grita, e fica irritado, um acesso de raiva e de fúria. Bom, evidentemente isso é uma desordem, mas não é um pecado. Por quê? Porque essa criança não tem ainda a inteligência. Veja, é importante a gente notar isso, que para pecar, no sentido próprio da palavra, é necessário que a pessoa tenha inteligência. Senão, sei lá, os animais pecariam, não é? Se eu for passear no Pantanal e um jacaré me devorar, não é um pecado, é um acidente ecológico. Mas se eu for ao Pantanal e matar um jacaré, é um crime ecológico, eu vou para a cadeia. O jacaré que me devora não vai para a cadeia. Mas eu que mato o jacaré, vou para a cadeia. Por quê? Porque todo mundo supõe que você é um ser humano inteligente, que você sabe o que está fazendo e o jacaré não. Não é isso? Então, uma criança de 4, 5 anos de idade que, Deus me livre uma coisa dessa, mas por acidente e inadvertência matam uma pessoa, ninguém vai pôr essa criança na cadeia. O máximo que você vai fazer é colocar o pai dela na cadeia porque deixou ela brincando com arma de fogo. Porque você supõe que é necessário inteligência para ter responsabilização. Isso é uma coisa humana normal, isso não é doutrina católica. Qualquer sociedade funciona assim, gente.
As pessoas enxergam que para haver culpa, responsabilidade, é necessário que a pessoa tenha já um certo nível de consciência. Então, para que haja pecado, a gente diz que são necessárias três coisas. Primeiro, Primeiro é necessário uma coisa que envolve a inteligência, chamada advertência. Depois, uma outra coisa que envolve a vontade, chamada consentimento. E por fim, uma terceira coisa que envolve a coisa em si que você está fazendo, que a gente chama de matéria. Vamos passar essas três coisas para você entender quando que acontece um pecado. Ok? Vamos lá. Primeiro, advertência. A advertência envolve inteligência. Inteligência quer dizer que você sabe distinguir, né, a realidade das coisas. Né? O seu computador não tem inteligência, o cachorrinho não tem inteligência, e a criança, né, que é muito pequenina, ela já tem uma certa inteligência, mas ela não está usando essa inteligência de forma plena que ela possa ter isso daqui que a gente chama de advertência. O que é advertência? É quando a pessoa compreende, né, que existe o bem e existe o mal. Que existem coisas que são certas e coisas que são erradas, mas não somente. Eu vejo que acende a luz do alerta diante do ato que eu estou realizando. O ato tem que ser consciente. Deixa eu explicar aqui a diferença. Existe uma coisa chamada ato do homem e ato humano. Né? A gente faz essa distinção em teologia, filosofia, etc. O que é ato do homem? Eu estou aqui falando com vocês, eu estou piscando, mas eu não estou fazendo conscientemente esse ato de piscar. Eu estou piscando sem notar que eu pisco. Agora que eu falei, tá. Então eu estou fazendo conscientemente. Antes eu estava fazendo um ato de homem, que é piscar. Agora que eu conscientemente, deliberadamente vou piscar, isso é um ato humano. Ok? É uma distinção, é uma linguagem técnica, vocês estão entendendo, né? Essa linguagem técnica quer dizer o seguinte: você pode fazer coisas, mas tem coisas que você faz com consciência de estar fazendo. Tá? Então, sei lá, eu estou aqui parado, vem uma pessoa, me dá um susto, eu reajo, espantado, e ao reagir espantado, eu bato na pessoa e a pessoa fica com o olho roxo. Ora, isso foi um ato de homem, não foi um ato humano. Agora, se o sujeito vem aqui e eu olho para a cara dele, olha aqui, seu safado, seu sem vergonha, eu soco a cara dele, isso foi um ato humano. Dá para ver a diferença, né? Ou seja, somente os atos humanos, os atos que são feitos com consciência, é que podem ou não ser pecado. Então, para você pecar, é necessário que você advirta, que haja o envolvimento da sua inteligência, que diz, né, eu estou vendo o que eu estou fazendo. Não é? E uma vez que você vê que você está fazendo, acendeu a luzinha da consciência, opa, você está fazendo tal coisa, olha lá. Né? Uma vez que tem essa luzinha da consciência, da inteligência, da advertência, você então faz o seu consentimento, você diz, não, mas eu quero fazer.
tá? Eu quero fazer. Então, vamos supor, né, que, vou dar um exemplo clássico. Você é casado e, de repente, uma mulher muito bonita, mal vestida, seminua, se apresenta diante de você. E você sente uma reação de prazer de ver aquela imagem, de ver aquela pessoa. Até aqui, a gente diz, você sentiu. Mas você consentiu? Entre o sentir e o consentir, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Qual é a pedra? Chama-se advertência. O que é advertência? Você sentiu a coisa. E você se deu conta que você estava sentindo. Opa! Parou. Entendeu? Teve a advertência, você disse não. Então, embora você tenha sentido, você não pecou. Se você vê a coisa, vem aquele sentimento satisfatório, e você, minha mulher, pelo amor de Deus, eu não quero trair minha mulher, meus filhos, minha família. Veja, quando você advertiu que estava fazendo uma coisa errada, você não consentiu. Então, acontece muitas vezes em confessionário que as pessoas vêm confessar sentimentos. E aí eu digo para a pessoa, né, minha senhora, pelo amor de Deus, tá, tudo isso a senhora sentiu, mas me deu um pecado. Né? Mas como assim, padre? Eu senti raiva do meu marido. Tá, o que é que seu marido fez? O meu marido me traiu. E quando eu recebi aquela notícia, eu senti raiva dele. Aí eu digo, mas minha senhora, a senhora queria se achar gostoso? A senhora queria achar muito bom? Legalzão? Ah, que legal, muito bem, continua cometendo adultério. Não, a senhora sentiu raiva. Tá, mas uma vez que a senhora advertiu, ou seja, se deu conta que estava com raiva do seu marido, a senhora alimentou isso? Deliberadamente? Ou seja, eu estou com raiva dele, se deu conta de que estava. Porque, assim, eu não sei se vocês notam isso, né? Mas às vezes a gente está fazendo coisas que a gente não está se dando conta. No nosso mundo interior acontecem sentimentos que estão lá. O sentimento está acontecendo e você não adverte. O nível de advertência das pessoas não é tão ágil assim. Tá? Tem gente que tem um nível de advertência forte, rápido, célere, mas tem gente que é lerdão. Entendeu? O cara às vezes é lerdo para notar o que ele está fazendo. E uma vez que ela advertiu, ela fica então nessa luta, né? O que ele fez foi errado. Ela está com raiva do acontecimento, mas ela não está desejando mal a ele. Ela não está querendo que ele morra e vá para o inferno. Não está querendo vingança. Não está querendo nada. Nada disso está acontecendo, mas só está acontecendo aquele sentimento de injustiça, né, que está dentro dela e ela está lutando com aquilo. Bom, assim, eu sei que é difícil, sabe? Assim, principalmente quando os sentimentos são prolongados, é difícil a gente saber se em algum momento daquelas horas e horas e horas e horas e horas de sentimento de raiva, etc e tal, fica difícil dizer se em algum momento você consentiu ou não. Mas eu quero que vocês notem a coisa, o problema. Se você não nota o problema, como é que a gente vai, né? Então,
se você tem simplesmente um sentimento, você tem uma desordem. Se você, além do sentimento, você se dá conta que o sentimento está lá, e você consente, e o que é pior ainda, às vezes não somente consente, você alimenta o sentimento. Aí você claramente está pecando. Está entendendo? Você vê a mulher do vizinho, deseja sexualmente ela, se dá conta de que está desejando sexualmente, e você ainda por cima alimenta, diz, não, mas isso mesmo, peraí, deixa eu ver mais, deixa eu ir lá ver, etc e tal. Né? Bom, você está pecando. Você sofreu uma injustiça. Teve um sentimento de raiva pela injustiça. Até aí, né? Ok, mas aí você começa a alimentar aquela coisa, né? E deliberadamente pensar coisas terríveis e vinganças e arquitetar um plano, etc e tal, isso aquilo, você evidentemente está pecando, não é? E aí o que acontece? Para que estas coisas conscientes e livres, inteligência e vontade, sejam um pecado grave, né? É necessário que haja matéria. E é isso que nós vamos estudar agora, nos 10 Mandamentos. Nós vamos estudar as matérias, ok? O exame de consciência é uma série de perguntinhas que a gente vai fazendo, onde nós vamos colocar para vocês nesse curso, né, o que é matéria grave. Ou seja, quais são aqueles atos, quais são aquelas coisas que, advertidas e consentidas, se você não se arrepender, se confessar, etc e tal, você certamente está perdendo o céu e merecendo o inferno. Ok? Você vai dizer assim, mas padre, que isso? O senhor quer dizer que a gente pode ir para o inferno? Sim, a gente pode ir para o inferno. Né? E aqui é que vem a coisa importante que a gente precisa ter diante dos olhos, com muita clareza. Nós estamos num mundo onde as pessoas acham, na cabeça delas, né, que os seres humanos não precisam, né, fazer nada para ir para o céu. Que você precisa, para você ir para o inferno, você precisa fazer alguma coisa que seja muito grave. Ou seja, na cabeça das pessoas é o seguinte, todo mundo está num estado que vai automático para o céu. Vum. E somente aquelas pessoas que fazem algo que consta no Código Penal é que vão para o inferno. Mesmo assim, Deus ainda pode perdoar no meio do caminho, porque Deus é muito bom. E as pessoas confundem os 10 mandamentos com o Código Penal. Você pergunta para as pessoas, você se confessa? Não, eu não tenho pecado. Mas como não tenho pecado? Eu nunca matei, eu nunca roubei ninguém. Meu senhor, o senhor está confundindo os 10 mandamentos com o Código Penal. Tá? O Código Penal é uma lei humana que leva as pessoas para a cadeia mediante certos crimes. Mas aquilo que é crime no Código Penal é diferente daquilo que é pecado nos 10 mandamentos. Ou seja, uma coisa é um crime, outra coisa é um pecado. Matar uma pessoa é um pecado. E também é um crime. Cometer adultério é um pecado, mas ninguém vai para a cadeia por adultério. Se você realiza certos pecados, como por exemplo, ofender gravemente seu pai e sua mãe, isso daí é um pecado. Mas dificilmente você vai para a cadeia, a não ser que a ofensa seja tal que você realmente tenha cometido um crime. Então, assim, a gente vê claramente
que as pessoas perderam a noção e acham que quem diz o que é pecado é o governo, porque o Código Penal ele foi feito pelo governo. Foi feito pelo pessoal lá em Brasília que votou e fez o Código Penal. Mas não é isso. Nós cristãos sabemos que é Deus quem nos revela o que é pecado. E aqui nós precisamos fazer um ato de fé. Nós precisamos entender, compreender que se nós tivéssemos a nossa inteligência íntegra e não desordenada um pouco, né? Assim, a inteligência ela é íntegra, mas é que com os nossos pecados, as nossas emoções terminam obnubilando a nossa inteligência. Por exemplo, você está apaixonado pela menina. Todo mundo vê os defeitos dela, só você que não. A sua inteligência está íntegra, mas acontece que os seus sentimentos de paixão fazem com que você não enxergue a coisa. Você está magoado com uma pessoa. Quebra um prato na casa. Tem 10 pessoas morando na casa. Você diz, eu sei que foi fulano. Você não sabe. É que você está passionalmente, né, com raiva da pessoa e você já começa a colocar na sua cabeça a culpa. Isso é uma desordem. Então veja como a nossa inteligência, por causa do pecado, ela está íntegra, mas ela é obnubilada, ela é embaçada pelas paixões. Então nós, seres humanos, nós, pela nossa inteligência, nós seríamos capazes de dizer o que é pecado e o que é que não é pecado. Mas como nós somos passionalmente desordenados, Deus, na sua bondade, veio em nosso auxílio. Moisés subiu no Sinai e desceu de lá com as tábuas da lei. E deixou bem claro para nós, por revelação divina, o que é pecado e o que não é pecado. É isso que nós vamos estudar. Essas coisas que nós poderíamos deduzir racionalmente, mas que Deus revelou. Então, para facilitar a nossa vida, qual é a atitude que eu peço para você no início desse curso? Que é o seguinte, quando nós formos tratar cada um dos mandamentos, nós vamos tratar das coisas e racionalmente você vai ser capaz de enxergar porque aquilo é pecado. Mas se você tiver dificuldade racional de enxergar, porque as paixões terminam deixando a coisa confusa, creia. Ou seja, Deus revelou. Deus falou que é pecado, então creia. Ah, mas eu não estou convencido, não sei o quê. Não precisa de convencimento. Creia. Deus falou, a água parou. Se você, praticando a virtude, entrando em estado de graça, se confessando, praticando a virtude, frequentando os sacramentos, crescendo na oração, você um dia, com a graça de Deus, vai conseguir enxergar isso aqui, com a sua racionalidade. Mas se por enquanto você não enxerga, creia. Só isso. Só isso que eu peço para você. Então, para que haja pecado, são essas coisas aqui. E para que haja pecado mortal, são necessárias essas coisas aqui. Uma das perguntas que a gente mais recebe, né, de dúvida das pessoas no confessionário e no dia a dia, é o fato que as pessoas não sabem distinguir pecado mortal de pecado venial, né? Veja, existem pecados que são mais graves do que os outros. Muitos, assim, eu já ouvi
padres até dizem assim, não, pecado é pecado, todo pecado é pecado, não tem pecadinho, não tem pecadão, né? Todo pecado é pecado. Não, 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 não. Existe sim graduação de pecado e a diferença está aqui na matéria. Nós nesse curso vamos salientar sobretudo os pecados graves, a matéria grave, para que você saiba claramente distinguir pecado grave de pecado leve. O pecado grave a gente chama de pecado mortal. Esse leva para o inferno. Um único pecado grave, um único pecado mortal leva para o inferno. Já os pecados veniais são pecados também, mas não são mortais, ou seja, não levam para o inferno por si só. Eles podem ser a ocasião de pecados mortais depois, eles podem levar para pecados mortais, mas eles por si só não fazem isso. E qual a diferença? Bom, pode fazer a comparação, né? Você é dono de uma empresa, sei lá, dono de uma pizzaria. O seu garçom, o seu funcionário, ele está lá servindo as pessoas. E ele pode cometer uma falta. Sei lá, por descuido, ele foi lá, servindo a pizza, e a fatia de pizza caiu no colo da senhora. Mas não foi de propósito assim, foi um descuido, foi uma falta de zelo dele, etc e tal, né? Ele estava distraído, fazendo de má vontade, sei lá o que, etc e tal, apressado, e caiu a fatia de pizza no colo da mulher. Você não vai despedir o funcionário por causa disso. Foi um pecado, você vai chamar a atenção dele, você vai dizer, ó, você presta atenção, cara. Desse jeito não dá. Eu vou perder os clientes. Você está sendo muito desleixado. Agora, imagine que você, dono da pizzaria, né, contrata um cara, que é seu garçom, e ele, atendendo os clientes, um cliente dá uma resposta mal educada para ele já fica irritado, ele já puxa a toalha da mesa, joga a comida em cima dos clientes, né? Pega uma cadeira e quebra a cadeira nas costas do cliente. Bom, você vai mandar esse funcionário embora, né? Você entende que tem uma diferença entre o pecado leve do seu funcionário e um pecado grave. Ou seja, uma falha leve é uma falha grave. Tem diferença. Então, assim, existem pecados que não tem jeito. Você perdeu o emprego. Um negócio desse não tem solução. Então, o pecado mortal, ele leva para o inferno. Você arrependido, com propósito e confessado, pronto, vai para o céu. Mas é importante lembrar que um único pecado mortal leva para o inferno. Quais são esses pecados? A gente distingue na matéria. Está entendendo? Então, pode ser matéria leve ou pode ser matéria grave. E o nosso curso é para isso, para distinguir matéria leve de matéria grave. Tá bom? Vamos continuar nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.